Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Varejista americana Bed Bath Beyond pede proteção contra credores. A empresa já vinha passando por muitas dificuldades nesses últimos anos e uma alteração operacional acelerou esse processo de piora dos financials, que resultou no pedido de recuperação judicial nesse domingo. Vamos entender um pouco desse histórico e qual que foi essa alteração. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora, vamos lá. A Bed Bath Beyond entrou com pedido de proteção contra a falência após anos de prejuízos e planos de recuperação fracassados que deixaram sem dinheiro a antes poderosa rede varejista americana. A empresa havia alertado sobre um possível colapso por meses. Ela precisava de um empréstimo de 375 milhões de dólares para virar o ano. Fechou um acordo de financiamento incomum de 1 bilhão de dólares com o fundo Hedge em fevereiro para adiar o pedido de falência. Depois cancelou o acordo e tentou este mês levantar 300 milhões de dólares com outros investidores e não foi bem sucedida. Vamos relembrar um pouco do histórico da empresa e como foi a construção do grande diferencial da companhia que foi alterado nesses últimos anos. A Bed Bath Beyond foi fundada por Warren e Leonard, que juntos abriram duas lojas da Bed Bath, esse era o nome da empresa naquela época, em 1971 em Nova York. Logo passaram a operar centenas de grandes lojas que vendiam de tudo, desde roupas de cama até purificadores de ar. A companhia mudou seu nome para Bed Bath Beyond em 1987. Várias estratégias inovadoras ajudaram a transformar a empresa em um sucesso comercial e um marco cultural. Os fundadores gastaram o pouco de dinheiro que tinham em mercadorias, não em deixar as lojas bonitas. Para cobrir as estruturas industriais, eles empilharam mercadorias até o teto. A desordem que passou a dar corpo à rede garantia que os compradores não saíssem de mãos vazias. Se você viesse à loja para comprar um colchão, não havia como sair apenas com um colchão, disse Eisenberg, de 92 anos, em uma entrevista em janeiro. Então, basicamente, o grande diferencial da empresa era sortimento de produtos, tá? E a exposição desses produtos no ponto de venda acelerava o processo de cross-sell, que aumentava o ticket médio, que por consequência aumentava a performance de venda de todos os pontos de venda. Esse sempre foi o grande diferencial. Produtos bons, em grande variedade, para aumentar esse processo. Só que isso foi alterado nesses últimos anos. Vamos entender o que aconteceu. A Bed Bath Beyond não teve nenhum ano sem lucro como empresa aberta até 2019, quando reportou seu primeiro declínio anual nas vendas. A essa altura, a ascensão da Amazon e de outros varejistas online havia começado a afetar o negócio. E aí a gente sabe, né? Veio a pandemia, isso foi acelerado ainda mais com as pessoas em casa fazendo compras online, né? Só que esse não foi o grande problema. O grande problema foi o quê? A alteração da estratégia de portfólio. Vamos lá. Em 2019, o Conselho Administrativo decidiu trazer um executivo da Target para reformular a estratégia operacional do negócio. Quem foi ele? Mark Tritton. Então vamos ver o que ele fez. Tritton agiu rapidamente para colocar sua marca na empresa. Ele vendeu muitos dos negócios secundários da empresa, incluindo lojas de árvores de Natal. Então, em janeiro de 2020, assinou um acordo para vender cerca de metade dos imóveis da Bed Bath para uma companhia de private equity e arrendar o espaço de volta. Basicamente, ele transformou ativo imobilizado em caixa e começou a pagar aluguel para você ter dinheiro para executar o que ele estava pensando como estratégia operacional para o negócio. O que ele fez aqui com esse dinheiro? Ele alterou a estratégia de portfólio da companhia, tentando trazer marcas próprias em substituição a produtos de marcas consolidadas que eram oferecidos dentro ali do portfólio da Bed Bath Beyond. Deu certo? Não deu certo. Vamos lá. Com o mundo em confinamento devido à pandemia do Covid-19, Tritton promoveu o que a empresa chamou de maior mudança em seu sortimento em uma geração. Substituiu marcas conhecidas como batedeiras KitchenAid, panelas da All-Clad e espátulas da OXO por produtos de marca própria fabricados apenas para Bed Bath Beyond. A lógica era sólida. A mercadoria de marca própria traz margens mais altas e ajuda os varejistas a diferenciar suas ofertas em relação aos concorrentes. A regra funcionou para inúmeras redes, como a Target e a Macy's, mas falhou na Bed Bath Beyond por vários motivos, de acordo com ex-funcionários e analistas. Então, qual que era o racional? O racional era o seguinte: se eu trago um produto de marca própria, ele vai ter mais margem e aí eu
dependo menos das marcas consolidadas ali dentro do portfólio que me trazem uma margem menor. Qual que é o problema? O problema é que para você conseguir fazer essa estratégia funcionar, você precisa, primeiro, ter uma equipe de desenvolvimento de produto muito boa para achar fornecedores para conseguir substituir o produto com o mesmo grau de qualidade e um grande processo ali de construção de marca. Por quê? Porque você precisa ver, né, que a marca própria ela precisa ter a mesma agregação de valor e a mesma proposta de valor para o cliente que a marca consolidada. Então, você precisa ter essas duas competências dentro de casa para você conseguir fazer essa estratégia funcionar. Como ele fez isso muito rápido, lá em 2021, 2022, infelizmente esse processo parece que não foi muito bem sucedido. E aí o que aconteceu? A empresa passou por muita dificuldade. As vendas começaram a cair fortemente, mesmo porque quem quer comprar, por exemplo, uma batedeira KitchenAid, agora já não tinha esse produto dentro do portfólio da Bed Bath & Beyond. Então você vai para algum outro varejista e aí você perde esse cliente. Perde esse cliente, também perde a oportunidade de fazer cross-sell. Olha o grande problema que o Triton trouxe para a empresa. E aí o que aconteceu? Ele foi demitido. Demitido e trouxeram outro CEO para ficar no lugar dele para tentar fazer com que a empresa retomasse aí o caminho de crescimento. Em outubro, Sulgove, que havia se tornado CEO permanente, organizou uma cúpula para tranquilizar os fornecedores e implorar por seu apoio, enquanto tentava atrair grandes marcas nacionais. A essa altura, porém, muitos fornecedores já haviam encontrado outros locais para vender os seus produtos. Então vocês entenderam qual foi o problema. O Triton ele quebrou o relacionamento com os fornecedores tradicionais da empresa para tentar fazer a estratégia de marca própria funcionar. Não deu certo, e aí o novo CEO tentou reestabelecer esse relacionamento. Só que os fornecedores já tinham estabelecido os canais alternativos e não tinham mais interesse em fornecer para a empresa. Um varejista sem produto, pessoal, tem queda de venda automática. Vamos ver o que aconteceu. A Bed Bath & Beyond lutou para manter suas lojas abastecidas durante a recente temporada de compras natalinas. Mais de 40% dos seus produtos estavam esgotados em novembro e dezembro, de acordo com a DataWave, uma empresa de análises. Isso foi quase o dobro do nível do primeiro semestre do ano, disse a companhia. Então, ela ficou sem produto no pior trimestre que ela poderia ficar com essa situação, que é o quarto trimestre, que é onde as vendas são maiores em relação aos outros trimestres do ano. E aí o que acontece? Se você tem um trimestre de vendas fortes prejudicada, 40% de stockout, a empresa começa a ficar com muita dificuldade. E eu vou mostrar para vocês que esse processo foi muito rápido. Prestem atenção. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês a posição de ativo circulante contra passivo circulante, que a gente chama de índice de liquidez corrente. Você sempre tem que ter mais ativo circulante do que passivo circulante para você ter liquidez na sua operação. Olha que interessante, pessoal. Em 2018, no final do ano fiscal de 2017, começo de 2018, ele estava com 3 bilhões e 900 de ativo circulante, com 2 bilhões e 100 de passivo circulante. Então, o índice de liquidez corrente aí próximo de 2, que se manteve ali em março de 2019, 3 bilhões e 900 de ativo circulante contra 2 bilhões de passivos circulantes. Vamos lá. Em 2020, pessoal, essa situação ainda estava tranquila, mas já estava começando a mostrar sinais de piora. Vamos lá. 3 bilhões e 800 de ativo circulante, 2 bilhões e 400 de passivo circulante. Só que lembra, quando o Triton ele fez aquela estratégia de venda de imóveis para conseguir levantar caixa, a posição de caixa aumentou bastante, foi de 508 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares. Então, ainda ali em fevereiro de 20, a empresa estava bem tranquila em relação à liquidez, porque ela tinha muito caixa. Só que a estratégia de alterar o portfólio para marcas próprias não deu certo, como a gente viu, queimou muito caixa e trouxe a empresa para uma posição de liquidez péssima. Vamos lá. Em fevereiro de 22, ativo circulante já estava em 2 bilhões e 300 e passivo circulante em 2 bilhões, ou seja, índice de liquidez corrente próximo de 1. Em novembro de 22, essa posição também estava próximo de 1 bilhão e 800 de ativo circulante contra 1 bilhão e 600 de passivo circulante. Provavelmente agora esse índice de liquidez corrente deve estar abaixo de 1, o que está trazendo muita dificuldade para rodar a operação no curto prazo. E outra, a dívida aumentou muito, ela foi de 1 bilhão 179 em fevereiro de 22 para 1 bilhão e 900 em novembro de 22. Então, além de ter pouca liquidez de curto prazo, ainda está com uma dívida de quase 2 bilhões de dólares batendo na porta.
vai pedir proteção e pediu no domingo. Vamos lá. A varejista entrou com pedido de proteção contra credores pelo chamado Chapter 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos no domingo em Nova Jersey. A empresa disse que espera fechar todas as lojas de varejo com o tempo. A Bed Bath garantiu 240 milhões de dólares em financiamento com a 60th Street Specialty Lending para continuar operando durante o processo de recuperação. O que você acha, Renato? Você acha que vai conseguir? Não. Eu acho que essa empresa ela vai declarar falência mais cedo ou mais tarde, dado que o problema agora é estrutural e as condições econômicas não estão permitindo com que a empresa consiga captar dinheiro para conseguir eventualmente desenhar um plano de salvamento. E olha o que aconteceu aqui com as ações, pessoal. Aqui teve alguns ataques especulativos, né? Então, para quem está vendo aqui no YouTube, né? Teve alguns saltos aqui no valor da ação, mas lá em 21, a ação estava operando ali em torno de uns 30 dólares. Atualmente está em 29 centavos de dólares. Ou seja, a empresa vai conseguir sobreviver? Provavelmente não, e o mercado nem está apostando nisso. Então, mais um caso aí de falta de adaptação à situação atual da companhia e do mercado, e também más decisões executadas nos últimos anos que fizeram com que a empresa ficasse nessa situação difícil. Infelizmente, mais um varejista muito conhecido no mercado que está fechando as portas nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho muito difícil essa empresa se recuperar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.